Olá, amigos e amigas que estão estudando conosco o livro Evolução em Dois Mundos. Nós estamos iniciando agora o estudo número 27 desse livro. Vai ser um estudo bem interessante, vamos falar de desencarnação, vamos falar de escolhas de sexo, enfim, vai ser um estudo bem atraente. E, como sempre, nós estamos pedindo aqui a proteção de André Luiz, dos amigos espirituais que estão nos ajudando nesse estudo e que todos nós possamos estar envolvidos com ele, com esse estudo, com a sua fonte, né, que é a espiritualidade. E em nome de Deus, em nome de Jesus, então vamos iniciar o nosso estudo de hoje. Buscando aqui o nosso slide, né, que vai nos orientando aqui o estudo. Então está, né? Evolução em Dois Mundos, André Luiz, Chico Xavier, Valdo Vieira, segunda parte, capítulos 16, 17 e 18, estudo 27 e 28, determinação do sexo, desencarnação e evolução e destino. Nós colocamos como uma síntese, né, anotações importantes. Depois você confere aí se você concorda com a síntese que fizemos, tá bom? Então vamos lá. O que vamos ver neste estudo? A determinação do sexo, do capítulo 16, desencarnação, do capítulo 17, da segunda parte, e capítulo 18, da segunda parte, evolução e destino. Mas antes queremos passar para vocês uma das mais belas páginas da literatura brasileira que eu conheço. Faz muito tempo que eu trago no meu coração essa mensagem extraordinária da nossa querida Cecília Meirelles. O nome da página é Falai de Deus com Clareza. Ela vai dizer: falai de Deus com clareza, de verdade e da certeza, com poder de corpo e alma, que não possa ninguém, a passagem vossa, não entender. Falai de Deus brandamente, que o mundo se pôs dolente, tão sem leis. Falai de Deus com doçura, que é difícil ser criatura, bem o sabeis. Falai de Deus de tal modo, que por ele o mundo todo tem amor à vida e à morte, e de vê-lo, o escolha como modelo superior. Com vós, pensamentos e atos, representai tão exatos os reinos seus, que todos vão livremente para esse encontro excelente. Falai de Deus. Falemos de Deus, minha gente. Com vós, pensamentos, atos, que a nossa passagem, as pessoas possam pensar em Deus, pensar no nosso Pai, que o representamos com a sua exatidão de pureza, de misericórdia, de soberania e de absoluto. Cecília nos convida a isso. Falai de Deus com clareza. Vamos então iniciar o nosso estudo. Capítulo 16, determinação do sexo. Como devemos encarar a possibilidade de a ciência humana patrocinar a determinação de sexo no início da gestação? Compreendendo-se que nos vertebrados o desenho gonadal se reveste de potencialidades bissexuais no começo da formação, é claramente possível a intervenção da ciência terrestre na determinação do sexo na primeira fase da vida embrionária. Teve uma época que isso ficou muito falado, né? Se você quer um menino, você quer uma menina, isso foi muito comentado. Hoje em dia, pelo menos eu tenho visto pouco, mas já houve ventilações e há pessoas que falam também nessa possibilidade de você escolher o sexo do filho que você quer, ser filho ou ser filha, né? Contudo, André vai dizer o seguinte, olha, importa considerar que semelhante ingerência na esfera dos destinos humanos teria consequências imprevisíveis à organização moral entre as criaturas. Porque essa atuação indébita
se verificaria apenas no corpo morfológico, impondo talvez inversões desnecessárias e imprimindo graves complicações ao foro íntimo de quantos fossem submetidos a tais processos de experimentação positivamente contrários à inteligência que reflete a sabedoria de Deus. Vamos lá. Quando o espírito vai reencarnar, ele está no perispírito, né? Está com o seu perispírito. Esse perispírito já tem a sua forma determinada, masculino ou feminino. Bora, ele chega aqui para reencarnar. Na formação do corpo, eles interferem lá. Eu quero um menino. Só que tem que esse perispírito, e o espírito é feminino. Aí ele vai encarnar num corpo masculino, porque é possível, como o André disse aí. Olha o problema que isso vai acontecer. Essa pessoa vai ser infeliz, essa pessoa não está no corpo certo, porque foi interferido, né? Foi uma interferência dos médicos ou de quem de direito. Isso causaria um problema seríssimo para o espírito na encarnação dele. Temos que nos cuidar desses avanços. O avanço científico é bem chegado, necessário, mas tomemos cuidado com certas colocações. Podemos considerar a desencarnação da alma em plena infância como sendo uma punição das leis divinas na maioria das vezes? Muitas existências são frustradas no berço não por simples punição externa da lei divina, mas porque a própria lei divina funciona em todos nós, desde que todos existimos no hausto do Criador. Frequentemente, através do suicídio integralmente deliberado ou do próprio desregramento, operamos em nossa alma desequilíbrios, quais tempestades ocultas que desencadeamos por teimosia no campo da natureza íntima. André Luiz está sempre voltando a esse tema, sempre. Que nós é que somos os forjadores do nosso destino. Não é? Então, às vezes, um suicídio, outro desequilíbrio qualquer, pode complicar muito a vida desse reencarnante. Cargas venenosas, instrumentos perfurantes, projéteis fulminatórios, afogamentos, enforcamentos, quedas calculadas de grande altura e multiformes viciações com que as criaturas responsáveis arruinam o próprio corpo ou aniquilam, impondo-lhe a morte prematura, com plena desaprovação da consciência, determinam processos degenerativos e desajustes nos centros essenciais do psicossoma, notadamente naqueles que governam o córtex encefálico, as glândulas de secreção interna, a organização emotiva do sistema hematopoético, composto por medula óssea, baço, linfonodos, timo, fígado, tubo digestivo e rins. Olha, ele está dizendo aqui as possibilidades do suicídio, né? Veneno, faca, punhal, essas coisas, bala de revólver, a pessoa que suicida por afogamento, enforcamento, pular de uma grande altura. Então, isso arruina o corpo perispiritual. Além de, claro, matar o corpo físico. Mas dão problemas muito sérios lá. Olha só que ele colocou aqui, olha, glândulas de secreção interna, organização emotiva do sistema hematopoético, medula óssea, baço. Então, não fica de graça isso. Não fica de graça. A pessoa que comete o suicídio, ele terá sérios problemas. Lembra do aborto? Problema sério que aquilo causa na pessoa, na mulher. A mesma coisa aqui no caso do suicídio, né? Ante o impacto da desencarnação provocada, semelhantes recursos da alma entram em polvoroso colapso sob traumatismo para o qual não há termo correlato na diagnose terrestre.
Então, nós já passamos o capítulo 16, né? E agora estamos no capítulo 17, da desencarnação. Então, ele está dizendo que o impacto da desencarnação provocada, semelhantes recursos da alma entram em pavoroso colapso sobre traumatismo para o qual não há termo correto na diagnose terrestre. É muito sério isso, porque quando André Luiz fala que não tem termo correto aqui, é porque excede a tudo que a gente possa imaginar que venha a acontecer no caso de suicídio. Por isso que é preciso ter conhecimento de causa. Não fazer uma coisa assim. Porque o resultado é danoso demais. Indescritíveis flagelações que vão da inconsciência descontínua à loucura completa. Olha, senhoreiam essas mentes torturadas por tempo variável, conforme as atenuantes e agravantes da culpa, induzindo as autoridades superiores a reinterná-las no plano carnal, quais enfermos graves, em celas físicas de breve duração, para que se reabilitem gradativamente com a justa cooperação dos espíritos reencarnados, cujos débitos com eles se afinem. O próprio André Luiz, num dos seus livros, parece que Entre a Terra e o Céu, ou E a Vida Continua, não me lembro, ele conta um caso de um menino chamado Júlio, que ele suicida tomando, né, um composto químico, e ele desencarna 2 vezes em criança, porque a organização dele não suportava. Olha que coisa complicada. Nós pensamos muito nessa perda de tempo. O próprio André Luiz diz no livro Ação e Reação que tem casos da pessoa ficar no umbral 100 anos. Aí nós estávamos fazendo uma conta. Imagina, a pessoa cometeu um ato desse. Não é só o suicídio, um outro ato também danoso lá que ficou lá no umbral. Em 1920, ele então foi para o umbral. Nós estamos em 2020. Ele está lá, não está sabendo nada que está acontecendo, nada. Não viu a evolução do planeta, não viu o século XX com todos os seus avanços na ciência, na tecnologia, nas leis sociais ou na sociedade como um todo, não viu nada disso. E, de repente, agora ele está sendo resgatado, levado por alguma instituição de ajuda mais direta, e aí ele vai despertar e vai perguntar como é que está o mundo. Eles vão falar, olha, hoje está assim, assado, ele não vai entender, ele vai ficar chateado porque não participou disso. E nós imaginamos agora, no ano 2120, vocês já imaginaram a quantidade de coisas que vão acontecer até lá? Coisas que vão modificar completamente a nossa sociedade, o nosso mundo em ciência, em tecnologia. Já pensaram nisso? Por que eu vou ficar arrumando confusão para mim? Porque quando eu não participo de um progresso, eu me sinto deficitário nele. Então, essas pessoas que, por acaso, tenham ficado esse tempo lá no umbral, vão reencarnar e vão pegar um aparelho celular, um tablet ou um uso da internet, ele vai falar assim, eu estou usando uma coisa que eu não fiz, eu não participei, e eu podia ter participado. Porque às vezes você não pode, mas você podia ter participado. Essas coisas, sabe, nós temos que trazer também para as nossas reflexões. Porque essa questão da evolução, a consciência cobra a evolução, onde ela possa estar atenta, buscando a verdade. É muito complexo, gente. Tem pessoas que falam assim, é bom morrer, mesmo que eu não vejo o que vai acontecer. Não faça isso. O seu arrependimento é tão grande. Há casos, há suicidas que contam que o ato seguinte ao suicídio é o do arrependimento. Aí não dá mais para voltar. Pensemos muito sério nisso. Porque depois nenhum corpo vai nos suportar por algum tempo. Vamos desencarnar, depois vamos reencarnar, desencarnar de novo. Porque não tem suporte. Não tem comunicação fluídica de energias, de fortaleza dos órgãos.
Que lesou, gente. Lesou o perispírito. Mata o corpo, mas o perispírito fica. Capítulo 17 ainda. Eis porque um golpe suicida no coração, acompanhado pelo remorso, causará comumente diátese hemorrágica, tendência para sangramento sem causa aparente, hemorragias espontâneas ou hemorragia mais intensa ou prolongada após um traumatismo, com perda considerável de protrombina no sangue, que é relacionada com a coagulação do sangue, e há ainda a relação com aqueles que renascem para tratamento de recuperação do corpo espiritual em distonia, ou seja, pessoas completamente fora do eixo normal de uma criatura encarnada. Pessoas com mobilidades muito difíceis, com mentes completamente acrisoladas assim, em situações periclitantes mesmo. Tudo isso é consequência. Tudo isso é consequência. Sabedores dessas informações, eu tenho que atuar com mais sobriedade na vida, entendendo que o drama é para todos, inclusive para mim, para você, para o outro. E se estamos vivendo o drama, nós temos condições de resolvê-lo. Nós somos potências divinas. Nós vamos nos entregar. O autoenvenenamento ocasionará nas mesmas condições deploráveis desarmonias nas regiões psicossomáticas correspondentes à medula vermelha, que é onde se formam os glóbulos vermelhos e brancos, conturbando o nascimento das hemácias ou glóbulo vermelho, tanto em sua evolução intravascular, que é dentro dos sinusoides, o espaço que dá passagem ao sangue no interior dos vasos, como também na sua constituição extravascular, no retículo, que compõe a estrutura dos tecidos, gerando as distrofias congênitas do eritrônio, que é relacionado aos glóbulos vermelhos, com homeopatias ou doenças diversas. Não é homeopatia, é homopatias ou doenças diversas. Isso aí é o envenenamento. Olha o que está esperando, né, a pessoa. Quantidade de problema no sangue. E o sangue problemático, vocês sabem o que dá, né? Dá desencarne, dá leucemia, dá falta de plaqueta, o sangue não coagula, dá problema da hemofilia, e por aí vai. Isso nós vimos o envenenamento. E o problema lá do coração, lembra? Os afogamentos e enforcamentos e identidade de circunstâncias impõem naqueles que os provocam os fenômenos da incompatibilidade materno-fetal, em que os chamados fatores RH, de modo geral, após a primeira gestação, permitem que a hemolisina alcance a fronteira placentária, sintonizando-se com a posição mórbida da entidade recarnante, a se externarem na eritroplastose fetal relacionada a agressões na corrente sanguínea em suas variadas expressões. Muitos problemas, né? Aí já no campo fetal, muitos problemas lá ali, porque atingiu-se o corpo espiritual, né? Então fica problemas de agressões na corrente sanguínea, que a gente nem imagina quais são, porque cada caso é um caso, porque tem atenuante e agravante. Se for no atenuante, dá um pouquinho mais de chance, mas se for no agravante, nós não sabemos o que é atenuante e o que é agravante, só a justiça divina que sabe. Então não vamos experimentar, né? Muito problema, minha gente, muitos problemas. O voluntário esfacelamento do crânio, a queda procurada de grande altura, saltar no abismo, saltar do alto do prédio, e as viciações do sentimento e do raciocínio estabelece no veículo espiritual múltiplas ocorrências de arritmia cerebral,
a se revelarem nos doentes renascituros através da eclâmpsia e da tetania, ou sufocações ou contraturas dolorosas dos latentes, da hidrocefalia, da encefalite letárgica, provocada por vírus que dá sonolência prolongada, das encefalopatias crônicas, que são relacionadas ao cérebro, da psicose epiléptica, da idiotia, do mongolismo e de várias morboses oriundas da insuficiência glandular. Daí a gente vê essa quantidade de problemas que surgem, né, dentro da sociedade. Pode ser um caso de um suicídio, às vezes tem outra causa, mas pode ser a causa de um suicídio. Está pensando sério, né, minha gente? Não dá para pensar em outra coisa que não seja abraçar a tua vida e seguir em frente com a proteção de Deus, que é natural, claro que ela vai ter, porque nós somos filhos dele, vivemos nele. Só quem é rebelde é que faz isso. O espírito tranquilo. Porque ele pode, às vezes, aparentar uma tranquilidade, mas, no fundo, ele é rebelde. Tá? Então, vamos ajudar a sociedade, orientando sempre que possível. E quase todo dia, alguém chega para nós com essa ideia, né? Que eu vou me matar. Hoje mesmo, conversei com alguém assim. E quando você está vendo esse vídeo, já se passaram muitos meses, né? Muitos outros poderão pensar da mesma forma. Isso sem falar do duplo etérico, né? Que fica ali do lado do corpo em decomposição, transmitindo para o espírito aquele odor putrefato, aqueles vermes corroendo o corpo, tudo isso. O espírito participando, vendo, sentindo, sofrendo. André Luiz fala, não tem palavras no vocabulário terreno para descrever essa dor. Ainda no capítulo 17, claro está que não relacionamos nessa sucinta apreciação os problemas do suicídio associado ao homicídio, os quais muitas vezes se fazem seguidos em reencarnações posteriores do infeliz, por lamentáveis reações, com a morte acidental ou violenta na infância, traduzindo esta ação inevitável no ciclo do resgate. Se eu entendi bem aqui, ele está falando de pessoas que matam e se matam em seguida. Isso acontece muito, né? Às vezes um pai ou uma mãe mata os filhos, mata o marido ou a esposa e mata em seguida. Olha a quantidade de problema que isso vai gerar. Olha, suicídio associado ao homicídio, que muitas vezes se fazem seguidos. E em reencarnações posteriores do infeliz, né? Por lamentáveis reações com a morte acidental ou violenta na infância. Aí você vê, por exemplo, uma criança aí que morre violentamente. Ele está puxando isso que precisa para resolver-se. Porque o problema mesmo, o trauma, o tranco, está na mente. E precisa de um tranco externo para quebrar aquele tranco interno. Isso é um assunto da psicologia bem complexo, minha gente. É preciso que as pessoas comecem a perceber que a psicologia tem que ser matéria dada nas salas de aulas desde o primeiro ano do ensino fundamental, para que a pessoa tenha mais facilidade de se autoconhecer. No que tange, porém, às moléstias mencionadas, surgem todas elas dos mais diferentes períodos, crestando a existência do veículo físico, via de regra, desde a vida em útero até os 18, 20 anos de experiência recomeçante, e como vemos, são doenças secundárias, porquanto a etiologia que lhes é própria reside na estrutura complexa da própria alma. E isso é muito importante, o André Luiz ter dito. Porque toda essa problemática, tudo isso que vai acontecer no corpo físico, no corpo do perispírito, mas no fundo está radicado na alma, porque a decisão foi do espírito, entendeu? Ele que decidiu tomar essa atitude. E a alma, então, vai ter que se resolver. O espírito vai ter que se resolver.
É aí que é a fonte mais difícil. Porque o que está lá no perispírito e no corpo físico é consequência. Mas e o espírito? Será que ele vai conseguir rapidamente, né, se aprumar para a vida, para a continuidade da sua evolução? E ele tem que fazer isso? Daí vai ficar séculos, talvez, tentando se arrumar. Aí esse mundo já não dá mais para ele. Vai ter que ir para um outro mundo para ele seguir, dar sequência natural, para não ter aquela solução de continuidade na evolução, entendeu? Para não pular etapas. Isso é justo, entenderam? Olha, se ele comete um engano desse, fica aí preso 200, 300 anos se arrumando, praticamente ele não vai participar da evolução do mundo que ele está. Evolução científica, tecnológica, social, espiritual, ele não vai participar, porque está meio alienado, ou entrando e saindo do corpo físico o tempo todo. Então ele vai ter que ir para um outro mundo que está vivendo o momento que ele deixou, para que ele possa dar sequência na sua evolução, sem pular nenhuma etapa. Gente, isso é muito lógico. Vale a pena um negócio desse? Urge ainda considerar que todos os enfermos dessa espécie são conduzidos a outros enfermos espirituais, os homens e as mulheres que corromperam os próprios centros genésicos pela delinquência emotiva ou pelos crimes reiterados do aborto provocado em existência do pretérito próximo, para que, servindo na condição de atendentes e guardiões de companheiros que também se conspurcaram perante a eterna justiça, se recuperem a seu turno, regenerando a si mesmo pelo amoroso devotamento com que lutam e choram no amparo aos filhinhos condenados à morte ou atormentados desde o berço. Ou seja, você tem que trabalhar, meu amigo, para recuperar. Só tem um jeito de recuperar um ato insano, fazendo atos sãos. Daí você vai ajudar as pessoas. Você vai trabalhar, você vai, né, entrar num outro clima, e muitas vezes o remorso ainda está presente. Você ainda está pensando, analisando o que eu fiz, para que eu fiz. Nós lemos isso muito aí nas obras espíritas. Espíritos até já com trabalhos mais maiores lá no mundo espiritual, mas sempre relembrando o que eu fiz de errado. Gente, essa existência aqui é uma joia. Tem que ser tratada assim. Não permita que o ladrão roube. Cuida dessa joia que está nas suas mãos, que é a sua encarnação. Cuide dela. Seus problemas não são maiores nem menores do que os problemas dos outros. Se você se deserdar dos seus problemas, eles acumulam. Acumulam pelo tempo que você vai perder, acumulam pelas agressões que você vai fazer no corpo espiritual, acumulam pelas marcas que ficam em você como espírito, acumulam pela sua invigilância perante as leis de Deus. Olha, é uma série de coisas. Tá difícil? Vai em frente. Daqui a pouco passa. Segundo observamos, portanto, as existências interrompidas no alvorecer do corpo denso raramente constituem balizas terminais de prova indispensável na senda humana, porque na maioria dos sucessos em que se evidenciam, representam cursos rápidos de socorro ao tratamento ao corpo espiritual desequilibrado por nós próprios, em excessos e consequências, compelindo-nos a reconhecer, como o apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 6, que o nosso instrumento de manifestação, seja onde for, é templo da força divina, por intermédio do qual, associando corpo e alma, nos cabe a obrigação de aperfeiçoar-nos, aprimorando a vida na exaltação constante de Deus. Aí está a informação do André Luiz usando a carta de Paulo aos Coríntios. O teu corpo é o templo de Deus. Cuida dele, meu irmão, minha irmã.
Há casos de desencarnação estando espíritos desdobrados, por exemplo, nas zonas umbralinas, e o corpo em estado comatoso, o corpo está lá, né, bem já terminal, o espírito já está em outro lugar. A pergunta é essa. Né? Isso pode acontecer perfeitamente, do ponto de vista da exteriorização do pensamento. Porque céu e inferno, exprimindo equilíbrio e perturbação, alegria e dor, começam invariavelmente em nós mesmos. Ou seja, ele pode estar já ali no corpo dele, né? E pensando já no umbral, mesmo que ele não esteja lá, mas já está ligado lá. Certo? Porque ele ainda está ligado ao corpo físico, percebe? Ainda tem laços ligando ao corpo físico. Então ele pode, pelo pensamento, já estar vivendo lá no umbral, que é para onde ele vai, depois que desligar do corpo físico, se é que ele está pensando no umbral. Os espíritos encarnados que sofreram desequilíbrio mental de alta expressão voltam imediatamente à lucidez espiritual após a desencarnação? Eu penso muito aí nesse desequilíbrio mental também, você coloca Alzheimer, AVC, já pensei isso também. Será que quando desencarna, volta normalmente e rapidamente ao estado, né, natural dele? Aí o André vai dizer, isso nunca sucede. Porquanto a perturbação dilatada exige a convalescência indispensável, cuja duração naturalmente varia com o grau de evolução do enfermo em reajuste. É tudo muito complicado quando nós optamos pelas rebeldias às leis de Deus. Fica tudo difícil, tudo complicado. Um ato de rebeldia às leis divinas custa caro, porque nós fomos criados para essas leis e não para viver contra essas leis. Certo? Mesma coisa que você entrar num rio muito caudaloso e querer nadar contra a correnteza. O que vai acontecer com você? Você vai ser puxado pela correnteza. Você não terá forças para resistir à potência da energia que a água acumula naquela correnteza. Por isso que é complicado, meu amigo, minha amiga, olha, pega o Evangelho de Jesus, estude, leia, estuda de novo, faça disso a tua devoção, para você entender as leis de Deus. E quando você entender as leis de Deus, você vai ficar maravilhado com elas. Nunca mais você vai querer ir contra elas. Nunca mais. Evolução e destino, né? O mal está determinado no conteúdo do nosso destino. Ninguém nasce destinado ao mal. Porque semelhante disposição derrogaria os fundamentos do bem eterno sobre os quais se levanta a obra de Deus. Então, ninguém está destinado ao mal. Mal é opção, sabe? Porque eu já nasci assim, num lugar muito perigoso, muita coisa, e tudo ele me levava ao mal. Não. Você nasceu ali porque você tinha condições de superar os problemas. Não podia, não precisa comunar-se com o mal. Porque seria estranho, né? Se você já nascesse num lugar predestinado ao mal. Bom, você nasce num lugar, às vezes um lugar que não traz assim tanta possibilidade de prática imediata do bem, mas você pode decidir. Você faz a tua vida, você cria o teu destino. O espírito renascente no berço terrestre traz consigo a provação expiatória a que deve ser conduzido ou a tarefa redentora que ele próprio escolheu. Isso é sério. A pessoa mesmo escolhe, de conformidade com os débitos contraídos. Né? Quando a pessoa tem condições de escolher, muitas vezes ele escolhe essas provas difíceis. E se ele escolhe e se é aceito pelos mentores, é porque há toda a condição de vitória. Senão, eles não deixariam. Há uma responsabilidade imensa nesses mentores que montam essas encarnações. Eles jamais deixariam um espírito frágil, uma alma frágil, nascer no meio da criminalidade sem a menor chance de sair de lá. Não deixariam. Por isso que há possibilidade sim, mas depende de cada um. Depende da vontade do espírito. Prevalece aí o mesmo princípio que vige para as sociedades terrestres, pelo qual o homem é malfeitor confesso
deve ser segregado em estabelecimento correcional adequado para a reeducação precisa. E se é apenas aprendiz no campo da experiência, com dívidas e créditos sem falta grave a resgatar, é justo possa pedir às autoridades superiores que lhe presidem os movimentos o gênero de trabalho ou de luta em que se sinta mais apto ao serviço de autoaperfeiçoamento. Então, isso aqui tem, né, tem essas coisas da lei, né, de prender, de tirar o sujeito da sociedade, porque ele cometeu um equívoco, um mal, é um malfeitor, confesso, assim também nas leis de Deus. Porque, na verdade, essas leis humanas, elas são respingos das leis divinas. Em alguns casos, elas estão indo num caminho mais ou menos certo. Pecam porque não conseguem ter uma estrutura ainda que possa trazer para o mundo físico as leis de Deus. No dia que isso for possível, acabam os tribunais terrenos nesse contexto. Serão só aqueles tribunais, quando André Luiz diz que tem na espiritualidade, onde a própria pessoa vai lá e fala, não, eu errei mesmo. Não estou escondendo nada, não. Não é como hoje que se cria falsos testemunhos, camufla as coisas, sabe? Faz essa confusão que faz aí, quando a pessoa acha que está enganando, está nada. Está se complicando. Essas pessoas precisam saber disso, né, minha gente? Eles acham que estão enganando a sociedade, mas não tem a menor chance. Porque eles não resolverem aqui no plano físico por erros e equívocos, que poderia ser mais ameno, eles vão ter que resolver isso em situações muito complicadas no plano espiritual. Agora, se a pessoa não acredita nisso, aí não tem jeito. Ele vai ter que ir para lá para ele ver que é verdade. É assim que a gente lê nos livros do André Luiz. No livro Ação e Reação, André Luiz fala que o Druso, né, que é o mentor lá, ele diz assim, olha, o Senhor permite esses locais de purgação, que são os lugares infernais, né, para que o espírito acorde, para que ele entenda a realeza da vida e não faça as coisas que ele acha que pode fazer a bel prazer e que está enganando todo mundo, inclusive a Deus, quando, na verdade, a única pessoa enganada aí é ele mesmo. Depois não adianta chorar, né? Não adianta gritar. Entendamos, porém, que se perpetrou delito passível de dolorosa punição, não é ele internado na penitenciária ou no trabalho reparador para que se desmande deliberadamente em delitos maiores, porque apenas lhe agravaria as culpas já formadas perante a lei. Então, eles têm também as misericórdias. Gente, um espírito muito, mas muito rebelde, aqueles bravos, meu. Se ele vai renascer num lugar desse, de criminalidade, nossa, só vai avançar o estado dele. Né? Então, só vão nascer espíritos ali, com esse tipo de reparação, só aqueles que podem. Os outros que renascem lá, renascem por afinidades. Mas que muitos se salvam daquela situação. O problema é que a televisão, né, os cinemas só mostram os desastres. Mas não mostram, claramente eles mostram as coisas boas. Há pouco tempo assisti um filme com Lázaro Ramos, em que o personagem monta uma orquestra numa comunidade, ensina as crianças, né, a música, outros formam escolas de esportes. Né? Quanta coisa, escola para meninas, para ginástica também, para outras coisas importantes. Olha, quanta coisa boa tem lá. Então, se o espírito tem essa natureza ao bem, ele já está ali se formando no bem. As coisas são muito bem colocadas, minha gente. Tá? Claro, tem os espíritos que precisam de provas muito dolorosas. Muitas vezes, minha gente, num desencarne desse aí, que a gente vê, doloroso, né? Ali o espírito está resgatando.
resgatando, ou às vezes resgatando e se culpando de novo. É um problema sério. Por isso que nós temos que mudar a nossa sociedade, transformar o ódio em amor. Só tem um jeito. Porque as consequências são imprevisíveis. Né? As consequências são imprevisíveis. Então, se a pessoa cometeu um pequeno delito, ele pede, então, aos seus superiores, a quem está lá tomando conta da guarda dele, que dê um trabalho, uma coisa melhor para ele fazer. Agora, se ele fez uma coisa muito séria, aí vai ficar difícil para ele. Até que ele se corrija. Isso é importante sempre colocar. Ao momento da correção. Ao momento. E essa correção vem de todas as formas, todas as maneiras. Mas é preciso que a gente analise, sabe? Analise muito a nossa vida, o que a gente dá de opinião, sabe? Se você tem essa possibilidade de falar em redes aí, rede de televisão, revistas, jornais, ou mesmo as redes sociais, sabe? Não fomente o desterro, fomente a harmonia. É natural que o devedor, nessa ou naquela forma de resgate, venha sofrer fortes impulsos e recidivas no erro em que faliu, tanto maiores como mais extenso ele tenha sido o transviamento moral. Entretanto, a aprovação deve ser assimilada como recurso de emenda, nunca por válvula de expansão das dívidas assumidas. O sujeito já reencarna, a pessoa já reencarna num processo complicado, para ele se arrumar. Mas aí ele se rebela, aí complica mais ainda. Está vendo como é que é difícil? Assim, é difícil porque a pessoa entrou nessa faixa negativa, nesse campo morfológico negativo. Ele entrou porque quis. Eu tenho certeza que em todos os casos, lá no início, o mentor dele falou para ele, os amigos espirituais falou, a própria sociedade aqui de alguma maneira falou para ele, mas ele preferiu assim. Aí quando ele entra nesse campo, para sair, é complicado e doloroso. Mas sai, viu, minha gente? O bom é que sai. Mais dias, menos dias, mais anos, menos anos, séculos, milênios, ele sai. Sai porque ele é filho de Deus. Ela é filha de Deus. E vai ter que aprumar. Desse modo, ninguém recebe do plano superior a determinação de ser relapso ou vicioso. Claro, madraço ou delinquente, com passagem justificada no latrocínio ou na dipsomania, no meretrício ou na ociosidade, no homicídio e no suicídio. Padecemos, sim, nesse ou naquele setor da vida, durante a recapitulação de nossas próprias experiências, o impulso de enveredar por esse ou aquele caminho menos digno. Mas isso constitui a influência do nosso passado em nós, instilando-nos a tentação, originariamente toda nossa, de tornar a ser o que já fomos em contraposição ao que devemos ser. O que é isso? Nós trazemos do nosso passado, muitas vezes, muitos problemas que nós vivemos, muitas rebeldias. A gente renasce querendo melhorar, só que esse passado fica cobrando. A gente fala muito sobre a auto-obsessão. Tem pessoas que põem a culpa nos obsessores externos, mas muitas vezes a obsessão está dentro de nós. Eu, às vezes, vejo, sabe, assim, vamos pegar adolescentes que se rebelam, chega aí 13, 14 anos, faz uma rebeldia terrível, entra no campo do sexo, das drogas, entra num campo totalmente desregulado. O que é isso? Foi ele que trouxe do passado. Mas ele teve o período da infância para os pais ajudá-lo. Será que esses pais trabalharam isso? Ah, mas o pai não sabia, a mãe não sabia. Mas esse livro foi lançado em 58. Já era para pessoa que... Veja bem, gente, não tem como. Um livro desse lançado, ele tem o seu campo.
e atrai pessoas que precisam de ler o livro, certo? Certo. Quando você vai numa livraria, você não vai no livro certo, sem você até nem conhecer o livro. Já aconteceu isso com você? O livro te chamar? Eu fui livreiro dos 18 anos, tive livraria, era impressionante, as pessoas já chegavam lá e iam direto no livro que eles queriam, sabe? Então, muitas vezes, esse livro foi oferecido aos pais e eles menosprezaram. Não só esse livro, mas outros livros também, até da área médica, de pediatras, de instrutores, né, de familiares. Mas a pessoa não está aí. Ele quer viver uma vida libertina, ele quer fazer o que bem entende, e a criança está ali, está vivendo aquilo tudo. Com 2 anos de idade, os neurônios que não foram aproveitados são cortados pelo próprio cérebro. Talvez foram os neurônios que fizessem com que ele não ficasse rebelde lá na frente. Ele ia criar novas redes neurais pelo exemplo dos pais. Mas, muitas vezes, os pais querem viver uma vida totalmente fora do contexto da ética, da moral. Vamos ser claros, vamos ser sinceros. E as crianças estão vendo aquilo tudo. E aí, o que acontece? Chega lá nos 13, 14 anos, quando ela toma o pezinho dela, quando a pineal libera a personalidade dela, nossa, pode acontecer muitos problemas. O próprio Allan Kardec diz isso no livro Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5. Pais que deveriam ter orientado seus filhos quando crianças, não o fizeram e agora sofrem as consequências por ver seus filhos enredados no mal. Se você é pai, se você é mãe, se você pretende ser, se você é avô, é avó, olha, preste atenção nisso. Não dá mais tempo, minha gente. Não dá mais tempo. O nosso ciclo de provas e expiações está no fim. Vamos sair dele, porque senão nós teremos consequências sérias, graves. Eu não quero nem saber como é que seria a adaptação de um espírito que vive aqui na Terra, já com esses avanços aqui, num planeta de 2 milhões de anos atrás. Quando estava se formando mesmo a raça humana, que ela já começava a se colocar aí como algo que vai acontecer humano. Certo? Olha, imagina você lá. Nossa, deve ser muito complicado, aquelas eras glaciais terríveis. E você ali. Uma vaga lembrança de que você conheceu um dia um paraíso, que você perdeu esse paraíso. Mas isso é decisão de cada um, tá? Qual a relação percentual de tempo existente entre os estágios que o espírito de elevação mediana vive como encarnado e como desencarnado? Essa pergunta é bem interessante. Muitas vezes nos fazem essas perguntas. Quanto tempo que nós ficamos no mundo espiritual entre uma encarnação e outra? Vamos ver o que o André diz. Olha, a percentagem de tempo no plano espiritual para as criaturas de evolução mediana varia com o grau de aproveitamento de tempo no estágio recente que desfrutaram no corpo físico. Está vendo como é que é tudo caso por caso? Às vezes eu posso ficar muito tempo lá, né? Deve ser bom, né? Você ficar lá, sei lá, uns 100 anos, estudando, trabalhando. Nossa, quando você reencarna, você já reencarna com potências bem superiores. Né? Com mais vasta a provisão de conhecimento e maior aquisição de virtudes por parte do espírito, mais largo período desfruta na esfera superior para obtenção de mais nobres recursos para mais alta ascensão. Então, o que é evolução? Evolução é uma mãe para a gente. Só nos dá possibilidades superiores. Vamos estudar, vamos melhorar. Né? Ele falou que a aquisição de virtudes é força que o espírito emana no seu projeto de evolução. Né? Maior aquisição de virtudes por parte do espírito, conhecimento. Olha só. Aí nós vamos para lá, eles vão falar para você assim, olha, você acabou de chegar da Terra, vai dar um tempinho aí para você dar uma melhorada, dar uma acertada, e você vai agora entrar para um trabalho em uma escola, e esse curso vai dar mais ou menos uns 100 anos. Se fosse comigo, eu até respirava. Eu falava, ai meu Deus, não acredito.
Porque o que eu vou ver nesses 100 anos, lá no mundo espiritual, e lá eu não vou perder a evolução daqui, não é como se eu estivesse no umbral. Porque de lá eu vejo a evolução aqui, provavelmente até ajudando na evolução daqui. Isso é liberdade, minha gente. É o que o Evangelho de Jesus é totalmente liberdade. Mas só que liberdade com responsabilidade. Estudar isso é muito bom, mas é preciso entender o contexto do estudo. A evolução, o livro Evolução em Dois Mundos tem como contexto mostrar como nós evoluímos no tempo, no plano físico e no plano espiritual. Mas que chega uma hora que essa evolução fica por nossa conta. Porque os mentores nos ajudam, lá no passado eles nos ajudaram o tempo todo. Mas agora é conosco, as opções são nossas. E eu terei, então, quanto mais liberdade, quanto mais eu desejar essa liberdade. Eu estarei cada vez mais preso, quanto mais eu desejar ser preso. O contexto do livro é esse. Tá? Preste atenção nele. Poderíamos identificar algum elo de evolução que existe no plano extrafísico e que é desconhecido na Terra? Essa pergunta é muito boa, né? Será que tem alguma coisa lá que a gente nem imagina aqui? Vamos ver o que ele fala? Além do plano físico, a investigação humana encontrará material valioso de observação para elucidar os variados problemas concernentes à evolução do ser. Em outras palavras, tem muita diferença, tem muita coisa para se descobrir. Tá? Ainda na atualidade, os instrutores espirituais intervêm na melhoria das formas evolutivas inferiores, nas quais o princípio inteligente estagia, ou seja, ainda está acontecendo isso? Vamos ver o que ele fala. Sim, porque todos os campos da natureza contam com agentes da sabedoria divina para a formação e a expansão dos valores evolutivos. Então, quando você vê o sapinho, tem ali, né, os mentores ajudando o sapinho à sua evolução. Muito embora a gente já chegou no homem, já passou por aquela fase, mas a fase está vindo, está continuando, tá? Então, tem sempre os mentores ajudando. Dentre todos os animais superiores, abaixo do homem, qual é o detentor de mais dilatadas ideias, fragmentos? Essa pergunta é muito interessante. Quais são os animais que se aproximam mais do homem? No fundo, a pergunta é essa, e ele vai dizer uma coisa muito legal. Olha, o assunto demanda longo estudo técnico na esfera da evolução, porque há ideias, fragmentos de determinados sentidos mais avançados em certos animais do que em outros. Ainda assim, nomearemos o cão, o macaco, o gato, o elefante, o moar e o cavalo, como elementos de vossa experiência usual mais amplamente dotados de riqueza mental, como introdução ao pensamento contínuo. Então, esses animais, né? O seu cãozinho de estimação, aí, o macaquinho que você não quer de estimação, né? Mas ele também está nesse meio, o gato também de estimação, o elefante você não quer de estimação, né? O moar também não, nem o cavalo. O cavalo você quer, né? Nossa, tem cavalos lindos, né? Cavalo que dão até dinheiro para o dono, pessoa. Então, como elementos, né, que estão mais amplamente dotados de alguma riqueza mental que possa já estar pensando em introduzir o pensamento contínuo. Tá? Essa informação é interessante. Eu já sabia há muito tempo atrás, quando li esse livro. Né? Porque você vê as reações desses animais, né? Eles têm reações quase inteligentes. Né? Então, acabou o nosso capítulo 27, foi rapidinho, né? Então, vamos lá, nós estudamos aqui a determinação do sexo, tá? Que é complicado esse negócio da ciência aqui querer dizer que você quer um menino, então vai ser um menino. Você quer uma menina, por quê? Porque quem forma o corpo é o perispírito. O perispírito já está definido na forma. Então, tem que respeitar isso, minha gente. Tem que respeitar. Se você quer um menino e tem medo de vir uma menina, então se prepara para receber uma menina. Porque caso não venha um menino e vier uma menina, você terá o mesmo amor e vice-versa. Tá? E outra coisa, esse espírito que está vindo tem ligações com você. Se você criar um problema desse para ele, você será responsabilizado.
tá? Cuidado. Desencarnação, mas explicou várias formas, desencarnação na infância, por suicídios, as consequências. Foi um estudo bem amplo esse de desencarnação. Muita coisa que talvez a gente não soubesse. Ele foi falando de todos os tipos de suicídio, não foi? Foi falando de a pessoa se matar com uma faca, pular de um abismo, pular num abismo, enforcamento, afogamento, bala de revólver, foi falando tudo, tóxicos, né? Substâncias tóxicas, e foi dando o que acontece. Onde, não sei se vocês perceberam, a coisa que mais é perturbada é o sangue. Vocês perceberam isso? O mais perturbado nesses casos é o sangue. E o sangue, minha gente, é a seiva da vida, é a linfa da vida. Se ele tiver com problema, é problemático para quem estiver encarnado. A gente sabe disso aí. E agora, evolução e destino, que a gente vai formando, forjando, respondeu várias perguntas interessantes, como é que a gente pode ficar mais tempo no mundo espiritual, vai depender do nosso conhecimento, da nossa virtude, e a gente pode sair dessas prisões, a gente pode ser ajudado nessas prisões que nós nos colocamos, prisão mesmo, prisão cadeia, tanto aqui no plano físico quanto no plano espiritual. Né? Então, o que marcou mais nesse capítulo 18 é o seguinte: tudo tem solução. Tudo tem solução. É só você querer. Então, não entre no crime. Mas se você entrou, tem solução. Vai sofrer, viu, meu irmão? Viu, minha irmã? Vai sofrer a beça. Mas sai. Porque a bondade de Deus e a lei de Deus é a nossa perfeição. Tá bom? Vamos agora para a nossa mensagem final, né? Dentre tudo que venho aprendendo, uma coisa fica certo: o quanto sou amado por Deus. É que erro tanto, e tantas vezes Ele me ergue para a vida que Ele criou e que tanto me deseja pleno nela. Estou assim pensativo. O que é que eu devo fazer para não dar tanto trabalho a Deus e aos anjos protetores que tanto me levam, me trazem, me ensinam? E eu? O que faço com tudo isso? Essas reflexões que nós colocamos aqui no final de cada capítulo, exatamente reflexão para nós que estamos estudando. É aquele momento que termina o estudo e que eu vou fazer uma reflexão. Por isso que foi colocado, a espiritualidade nos ofereceu esses textos para a gente refletir a partir deles. Eu estou crescendo, minha gente, olha só, eu vou crescendo, chego aqui no homem, eu começo a fazer essas formas estranhas, comportamentos estranhos. Espera aí. Olha o que eu já fiz aqui para trás, né? Vamos respeitar isso, né? Dentro de tudo que eu venho aprendendo, uma coisa fica certo: o quanto sou amado por Deus. É que erro tanto, e tantas vezes Ele me reergue para a vida que Ele criou, e que tanto me deseja pleno nela. Estou assim pensativo. O que é que eu devo fazer para não dar tanto trabalho a Deus e aos anjos protetores que tanto me levam, me trazem, me ensinam? E eu? O que faço com tudo isso? Então, meus irmãos, nós chegamos assim ao final do nosso estudo de hoje, né? No capítulo 27, do estudo 27. Nos capítulos 16, 17, 18, da segunda parte do livro Evolução em Dois Mundos, e nos deu essa vontade, né? A gente, ao aprender tudo isso, ao aprender que nós evoluímos nos dois mundos, ao aprender que as minhas desencarnações por suicídio ou se eu cometer aborto vai lesar o corpo espiritual terrivelmente, mas vai lesar também a alma, o cerne da minha estrutura enquanto espírito. Né? Se eu posso sair dessas prisões, se eu posso viver uma vida mais plena,
Para que eu fico inventando moda? Para que eu fico querendo ser um semideus? Tem uma frase de um historiador, né? Ele diz o seguinte: não foram os deuses que criaram os gregos, foram os gregos que criaram, foram os gregos que criaram seus deuses. O que é isso? Eles tinham a ideia do mundo espiritual. Então, eles, gregos, trouxeram para eles as informações dessas potências divinas em forma de deuses. Então, foram eles que criaram seus deuses, e não os deuses que criaram os gregos. Daí nós devemos pensar muito nisso. Eu estou criando os meus deuses em termos de virtudes arquetípicas, em termos de buscas a seres reais que possam me fazer crescer? Eu estou criando essas situações para mim? Ou eu estou empanando aquilo que eu já aprendi? Eu já aprendi tanto. E, de repente, eu me entro numa furna, numa caverna e fico lá preso. Pensemos nisso. Isso aí é muito complexo. Mas guardem essa frase para vocês. Tá? Guardem isso. Não foram os deuses que criaram os gregos. E grego aí, no sentido mais amplo, da nossa civilização. Então não foram os deuses que criaram os gregos, foram os gregos que criaram os deuses, porque eles sabiam do mundo das ideias. E ao saberem do mundo das ideias, que lá é que existe tudo, eles começaram a pegar daquelas potências divinas, condições de potencializarem-se no conhecimento. Que o Mestre Jesus continue amparando você, sua casa, seus filhos, sua esposa, seu esposo, sua família, para que a gente possa estar sempre querendo estudar, sempre querendo. Pega agora do teu livro, dá uma olhada lá no 16, 17, 18, da segunda parte do livro Evolução em Dois Mundos. Veja se você pegou tudo, se eu fiquei falho em alguma situação, tente você consertar, ou entre em contato comigo para a gente fazer juntos. Sabe, minha gente, é isso que nós precisamos urgentemente, amar o estudo. Muito obrigado, muito obrigado. Muita alegria por estar com vocês. Até o nosso próximo estudo. Fique com Deus.